Bem, nessa videoaula eu vou falar sobre o modelo ER. Durante o desenvolvimento de um projeto de um banco de dados, a gente pode identificar essas fases principais aqui. A partir do mini-mundo que eu quero modelar, ou seja, do problema que eu quero resolver, eu faço primeiro o levantamento e análise de requisitos. Eu identifico tudo o que eu preciso para o meu programa, minha aplicação funcionar, tanto em termos das funções que ela precisa desenvolver, quanto dos dados que eu vou armazenar e depois consultar nesse banco de dados. Então eu posso identificar aqui dois caminhos. Esse da esquerda eu tenho aqui os chamados requisitos funcionais, onde eu identifico as funcionalidades do sistema, fazendo então a análise funcional e gerando então uma especificação da transação de alto nível, ou seja, todas as transações que eu vou ter para essa aplicação. Desse lado esquerdo, em paralelo aqui, eu posso fazer então a parte de requisitos de dados, que aí eu tenho o projeto conceitual, que é um projeto em mais alto nível, assim, mais próximo do usuário. A gente pode identificar aqui três níveis de projeto, né? Conceitual, o lógico e o físico. Esse aqui, o conceitual mais próximo do usuário, o lógico em um nível intermediário e o físico mais próximo do computador. Então, no projeto conceitual, eu vou gerar então um esquema chamado esquema conceitual, que é um esquema de alto nível. A partir desse esquema de alto nível, eu vou então fazer o projeto lógico, que é um nível intermediário, onde eu já vou começar então a pensar um pouco mais sobre como armazenar isso no computador. Até essa linha tracejada aqui indica assim, daqui para cima, isso é independente do SGBD, ou seja, eu não preciso ainda saber qual SGBD que eu vou usar para implementar esse banco de dados. Daqui para baixo, aí já é mais específico do SGBD. Quanto mais embaixo, mais detalhes eu vou precisar sobre o SGBD que eu vou usar. Esse nível intermediário, eu ainda não preciso exatamente qual SGBD eu vou usar, mas eu preciso pelo menos saber que tipo de modelo de dados que ele usa. Por exemplo, se é um SGBD relacional, se é um SGBD orientado a objetos. Então, nesse nível intermediário, eu já preciso saber disso para fazer o projeto lógico. Do outro lado, aqui depois que eu faço a análise funcional, então essas transações de alto nível elas vão ser úteis aqui para fazer o projeto físico, que aí sim é uma coisa totalmente dependente do SGBD, onde eu preciso saber como manipular esse SGBD para fazer um bom projeto. E realmente criar aqui o banco de dados, criar as transações, a implementação em si, que vai gerar aqui o meu esquema interno do banco de dados, para então eu seguir e fazer esse outro caminho aqui. Desse outro lado, depois da análise funcional, eu faço o projeto do programa de aplicação, usando então para isso o projeto lógico, eu já preciso conhecer o projeto lógico, para começar a fazer o projeto aqui dos meus programas. E aí depois que esse projeto está pronto, eu tenho lá toda a funcionalidade que eu preciso do programa, então eu vou implementar essas transações usando então o esquema físico aqui para gerar então os meus programas de aplicação. Então esse é um caminho típico aí das fases de desenvolvimento de um projeto de banco de dados. Nessa disciplina nós vamos passar por essas etapas, principalmente envolvendo essas três fases aqui do projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre o modelo de dados que está nesse nível conceitual, ou seja, um nível mais alto. Esse modelo de dados é chamado ER, que nós vamos então a partir de agora com mais detalhes. Então a ideia é o seguinte, metodologias aí de projeto de banco de dados, elas incluem conceitos aí para especificar as operações sobre os objetos que eu vou colocar nesse banco de dados. Então, uma das formas de especificar esses conceitos aí é usando um modelo chamado modelo de entidades e relacionamentos, ou modelo ER. Então, é um modelo aí no nível conceitual, que é usado para o projeto aí de aplicações de banco de dados,
esse modelo ele é independente dos aspectos de implementação, ou seja, ele está próximo do usuário. Significa que eu vou descrever o problema, tentando entender o que o usuário precisa, sem ainda pensar em como que eu vou colocar isso no computador. Então, é um projeto de alto nível. Ele é chamado de modelo de entidades e relacionamentos, porque ele é baseado aí na percepção do mundo real como um conjunto de objetos básicos, chamados entidades, e nos relacionamentos entre esses objetos. Então, nós vamos entender um pouco melhor disso agora. Aqui tem um chamado diagrama R. Então, um modelo ele especifica um conjunto de conceitos, notações que eu vou precisar para especificar o problema aí, descrever o projeto dos dados. Um dessas notações é chamado de diagrama R, que tem um desenho tipo esse aqui, que é que especifica aqui como que as entidades estão colocadas e relacionadas. Nós vamos ver isso com mais detalhes, isso é chamado de diagrama R. Então, nós vamos fazer agora estudar um pouco dessa notação e dos conceitos envolvidos nessa notação. Esse exemplo especificamente é um exemplo de uma aplicaçãozinha aqui, envolvendo um pequeno exemplo aqui, mas ao invés de explicar ele com detalhes agora, eu fiz uma videoaula separada só para explicar esse exemplo. Então, tem uma videoaula onde você pode assistir e tem toda a explicação detalhada desse exemplo. O que eu vou fazer nesta videoaula agora é apresentar esses conceitos com um pouco mais de detalhes, mas vou deixar esse exemplo para ser explicado em uma outra videoaula. As partes desse exemplo vão aparecer na explicação que eu vou dar agora, mas eu não vou explicar o conjunto como um todo aqui. Bom, então para entender os conceitos aí do modelo R, o primeiro conceito é o conceito de entidade. O que é uma entidade? Entidade é um objeto que existe no mundo real e é distinguível de outros objetos. Então, por exemplo, se eu estou falando de funcionários, então eu posso identificar lá uma entidade um funcionário específico chamado João da Silva, que tem um determinado CPF, então eu estou falando de uma instância específica ali, de uma classe, de um tipo funcionário. Então isso é chamado de entidade. Então, do mesmo jeito que eu tenho o João da Silva, eu tenho a Maria Barros, eu tenho a Ana, são funcionários, entidades funcionárias aí que eu vou precisar no meu problema que eu estou modelando. Do mesmo jeito que eu tenho entidades funcionárias, eu posso ter também projeto. Suponho que meu problema envolve aí, armazenar e tratar projetos. Então eu posso ter lá um projeto chamado Inovax, que é identificado pelo número 555, então eu estou falando de uma entidade, projeto. Agora, quando eu falo do conjunto de entidades que são do mesmo tipo, aí isso aí eu chamo de tipo entidade, ou classe. No conceito do modelo R, eu chamo isso de tipo entidade. Então, o tipo entidade ele define uma coleção ou uma classe de entidades que tem os mesmos atributos. Então, por exemplo, o conjunto de funcionários, eles têm atributos como nome, CPF, endereço. Então, quando eu falo dessa coleção, aí eu quero modelar, identificar, escrever essa coleção, isso é chamado de tipo entidade. Então, ele descreve o esquema para um conjunto de entidades. E na notação do diagrama R, ela é representada por um retângulo com o nome dentro. Então, por exemplo, tipo entidade funcionário. Como eu falei aqui de conjunto de entidades, eu tenho um conceito também de conjunto de entidades, que é simplesmente o conjunto aí das entidades de um mesmo tipo. Então, por exemplo, o conjunto de todos os funcionários, ele pode ser definido como conjunto de entidades funcionário. Esse diagrama mostra um pouco essa diferença desses conceitos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o tipo entidade funcionário, que tem os atributos nome, idade e salário. E esse retângulo está representando aqui o conjunto de entidades aí do tipo funcionário. Então, cada pontinho aqui representa um funcionário específico. Então, o funcionário F1, funcionário F2, F3 e assim por diante. Aí, para cada funcionário, para cada entidade, ele tem um valor
para cada um desses seus atributos. Então, por exemplo, um valor para o nome, que é João Silva, um valor para a idade, que é 55, um valor para o salário, que é 80K, 80 mil. Então, cada funcionário, o F2 aqui também tem um nome, uma idade, um salário. O F3, nome, idade, salário. Então, esse aqui é o conjunto de entidades do tipo funcionário. Do mesmo jeito, eu tenho aqui o conjunto de entidades do tipo empresa. Então, um outro tipo de entidade, chamado empresa, que tem os atributos nome, matriz e presidente. Em cada ponto aqui representa uma empresa. Então, com o valor aqui para o nome da empresa, onde que está a matriz e o nome do presidente. Então, esse é o conceito então de entidade, tipo entidade, conjunto de entidades. Como a gente viu ali, cada tipo de entidade tem um conjunto de atributos. O que é o atributo? O atributo é uma propriedade que descreve uma característica particular de uma entidade. Então, por exemplo, uma entidade funcionária tem os atributos nome, CPF, endereço, salário, sexo, data de nascimento. Então, são os atributos das entidades funcionárias. E para cada entidade especificamente, eu tenho um valor para cada um desses atributos. Então, por exemplo, o nome é João Silva, o CPF é 890, tal. O endereço é Avenida do Contorno, 1900, no centro, e assim por diante. Então, cada entidade tem um conjunto de atributos, e para cada atributo ela tem um valor. Bom, esses tipos de atributos, os atributos eles podem ser classificados em vários tipos. Então eu tenho os atributos simples ou compostos, monovalorados ou multivalorados, armazenados ou derivados. Tem também os atributos chamados complexos, os atributos nulos e atributos chaves. Vamos descrever cada um desses tipos aqui com mais detalhes. Então, um atributo ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Ele é simples quando ele é indivisível, tem um único valor. Então, por exemplo, o atributo salário de um tipo de entidade funcionário. Para cada entidade, o funcionário João, por exemplo, ganha R$2.000 por mês. Então, esse é o valor do salário, é um único valor. E eu represento lá no diagrama R com o nome dentro de uma elipse, que vai sair aqui de uma linha vinda do tipo entidade, que vai estar representado aqui embaixo, chamado funcionário. Então, o salário do funcionário. Ele é um valor atômico, um valor único, indivisível. Agora, eu tenho também o atributo composto, que pode ser dividido em subpartes menores. Então, por exemplo, um atributo nome de um tipo entidade funcionário poderia ser dividido em primeiro nome, nome do meio e sobrenome. Então, eu represento isso assim, ó. O atributo chama nome, mas ele pode ser composto por 3 subpartes, que é o primeiro nome, nome do meio e sobrenome. Então, quando eu tenho isso, eu chamo isso aqui de um atributo composto e represento dessa forma no diagrama R. Então, um atributo ou ele é simples ou ele é composto. E além de ser simples ou composto, ele pode ser classificado também em monovalorado e multivalorado, ou multivalorado, né? Então, monovalorado significa que ele possui somente um valor para uma entidade particular. Então, por exemplo, o nome do tipo entidade de departamento. Então, o nome do departamento que eu represento assim, cada departamento só tem um nome, então ele é monovalorado. Já o multivalorado é quando ele pode ter um conjunto de valores para uma mesma entidade. Então, por exemplo, a localização do tipo entidade de departamento. Então, significando que um departamento pode estar localizado em mais de um lugar, mais de um local. Então, nesse caso, eu represento ele com uma elipse dupla, com o nome aqui dentro, localização. Então, se isso aqui vem de um tipo de entidade chamado departamento, estou dizendo que o departamento pode ter mais de uma localização. Então, por exemplo, ele está localizado no centro da cidade e em um outro bairro. Então, ele pode ter aí mais de uma localização, então ele é chamado de atributo multivalorado, de mais de um valor, em contraste com o monovalorado, que só tem um valor.
Bom, além disso, os atributos podem ser classificados como armazenados ou derivados. Armazenados é quando eles são realmente fisicamente armazenados no banco de dados. Eu vou reservar um espaço lá em disco para armazenar. Então, por exemplo, a data de nascimento de um tipo funcionário. Então, data de nascimento, eu vou armazenar sempre para cada entidade funcionária a sua data de nascimento. Em contraste, eu tenho os derivados. Os derivados são atributos que eu não preciso, que eu normalmente não armazeno, não preciso armazenar, porque esses valores podem ser obtidos a partir dos atributos armazenados. Então, aí eles não precisariam ser armazenados. Então, por exemplo, o atributo idade do tipo entidade funcionário. Então, se eu tenho a data de nascimento armazenada, eu posso, a partir da data de hoje, a data do sistema, calcular, obter a idade do funcionário. Então, eu não precisaria armazenar a idade de um funcionário. Então, nesse caso, se isso é um atributo importante, é importante eu descrever esse atributo, eu coloco ele no diagrama com a elipse tracejada, indicando então que ele é um atributo derivado, e quando eu for gerar o projeto lógico na próxima etapa, eu não iria reservar espaço para armazenar esse atributo, mas sim descrever como que ele seria calculado, e isso seria feito aí pelos programas de aplicação. Então eu tenho o atributo derivado versus armazenado. Bom, os atributos também podem ser chamados de complexos quando eles estão ao mesmo tempo compostos e multivalorados. Então, por exemplo, o endereço de um tipo de entidade funcionário, ele poderia ser composto aí por logradouro, que seria rua, avenida, etc. O número, o complemento, o bairro, cidade, estado e o CEP. E um funcionário, ele poderia ter mais de um endereço. Por exemplo, tem endereço comercial, endereço residencial, endereço de fim de semana, etc. Então, ele seria também multivalorado. Então, nesse caso, eu represento ele assim, ó. Endereço no elipse dupla, indicando que ele é um atributo multivalorado, e ele é composto de cada um desses subatributos aqui, ó. Logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. Então, assim, representa um atributo complexo, que é ao mesmo tempo composto e multivalorado. Os atributos também eles podem ter um valor chamado nulo. Nulo em banco de dados é um valor especial que significa um valor desconhecido. Ele é usado em situações onde o valor não se aplica ou não é realmente conhecido. Então, por exemplo, o atributo apartamento de um endereço de um funcionário. Então, ele seria nulo se o funcionário, por exemplo, morasse em uma casa. Então, nesse caso, não teria nada para colocar no atributo apartamento. Então, ele poderia permitir valores nulos e eu colocaria lá um valor especial chamado nulo. Já se ele morasse num apartamento, eu colocaria ali o número do apartamento. Então, não existe aí no diagrama R uma notação para atributos nulos, mas eles devem ser documentados no dicionário de dados, que é um documento que eu faço à parte, para depois, quando a gente chegar lá na especificação do banco de dados, eu poder, no projeto físico, lá descrever que no banco de dados ele precisa permitir valores nulos. Nulo não é a mesma coisa que uma string vazia, não é a mesma coisa que zero. Ele é um valor especial mesmo. No banco de dados a gente armazena um valor chamado nulo, que significa um valor desconhecido. Bom, eu posso ter também atributos chamados chave. Chave é um atributo identificador, ou seja, é um atributo cujos valores são distintos, eles são únicos para cada uma das entidades do conjunto de entidades. Então, por exemplo, o atributo CPF de um tipo de entidade funcionário, ele é único porque não existem dois funcionários com o mesmo CPF. Então, todo atributo que é assim, que é um identificador, eu represento lá na minha notação do ER, colocando ele sublinhado. Então, por exemplo, aqui dentro da elipse, ele tem aqui, ó, o CPF coloca ele com a linha sublinhando ele aqui para indicar que ele é uma chave. Bom, o mesmo tipo de entidade, ele pode ter vários atributos-chave.
Então aqui está mostrando uma diferença, para a gente não confundir, quando um tipo de entidade tem vários atributos e quando ele é formado por quando ele é chamado de uma chave composta, que é quando ele é formado por mais de um atributo. Vamos explicar melhor isso aqui. Quando um tipo de entidade tem vários atributos-chave, significa que cada um é um identificador. Cada um isoladamente é uma chave. Então, por exemplo, no tipo de entidade de departamento, os atributos número e nome poderiam ser chaves os dois. Então aqui eu represento cada um com sublinhado. O número está sublinhado, o número do departamento e o nome do departamento. Então isso está indicando que não existem aqui dois departamentos com o mesmo nome e também não existem dois departamentos com o mesmo número de identificação. Então cada um isoladamente é uma chave. Possui um valor único para todas as entidades desse conjunto de departamentos. Já alguns tipos de entidade, eles precisam de uma chave formada por mais de um atributo. Então, por exemplo, suponho que eu quero representar aqui um tipo de entidade, horário de aula. Horário de aulas. Para eu falar de um horário de aula, eu preciso falar o dia da semana, a hora de início e a hora de fim da aula. Então, por exemplo, se eu falo que a aula de banco de dados é toda segunda-feira, de 14 às 15h40 e toda quinta de 16 às 17h40, por exemplo, são dois horários diferentes que, para eu especificar esse horário, eu preciso falar o dia da semana, a hora de início e a hora de fim. Então, nesse caso, se eu preciso de uma chave para identificar o horário de aula, essa chave, o dia da semana sozinho não é uma chave. Por exemplo, se eu falar segunda-feira, tem várias aulas na segunda-feira. Se eu falar às 14 horas, também tem várias aulas às 14 que começam às 14 horas. Então, cada um sozinho aqui não representa uma chave. Mas se eu juntar os três, se eu falar assim, segunda-feira de 14 até às 15h40, essa combinação desses três atributos identifica um horário de aula. Então, para eu identificar uma chave nesse tipo de entidade de horário de aula, eu preciso desses três atributos. Então, para representar isso no diagrama R, eu crio isso aqui como se fosse um atributo composto, chamado horário, e aí formado pelo dia da semana, hora de início e hora de fim, e sublinho esse atributo horário, indicando que ele é um atributo chave, e essa chave ela é composta por esses três subatributos. Então aí eu tenho uma chave composta. Então isso é diferente de ter várias chaves no mesmo tipo de entidade. Ok? Bom, quando eu vou especificar os atributos, eu tenho que falar para cada atributo quais são os valores possíveis que eu posso colocar para aquele atributo. Seja o conjunto de valores ou o domínio de valores que cada atributo pode receber. Então eu tenho que especificar esse conjunto de valores que pode ser atribuído a cada atributo em uma entidade individual. Por exemplo, se eu estou falando de CPF, então eu posso descrever CPF como sendo definido por uma cadeia de 11 caracteres. Normalmente eu represento CPF como caracteres porque, apesar de ter só números, que primeiro ele poderia começar com 0 e segundo porque são 11 números, às vezes um tipo inteiro não consegue representar 11 dígitos. Então, normalmente a gente representa isso como CPF como caractere. Então se eu falo que o CPF possui 11 caracteres, então eu estou especificando o domínio de valores que ele pode receber. Outro exemplo, o atributo salário do tipo entidade funcionária poderia ser definido como um número real maior ou igual a 0. Então qualquer número real maior ou igual a 0 poderia ser usado para representar o salário de um funcionário. O atributo sexo do tipo entidade funcionária também poderia ser definido como sendo M ou F, ou seja, só aceita essas duas letras, M ou F, para masculino e feminino. Então, esse é o domínio de valores para o atributo sexo. Então, para cada atributo de qualquer entidade, eu preciso especificar esse domínio de valores.
porque depois, mais na frente, quando eu for criar realmente banco de dados, eu vou ter que especificar esse tipo de dado. Bom, vamos falar agora um pouco sobre relacionamento. Então, eu falei sobre atributos, sobre entidade, agora vamos falar sobre relacionamentos. Então, relacionamento é uma associação entre entidades que representam um fato do mundo real. Então, eu tenho as entidades, mas elas se relacionam. Então, quando eu falo, por exemplo, que um funcionário ele pertence ou trabalha para um determinado departamento, eu estou relacionando entidades do tipo funcionário com entidades do tipo departamento. Então, esse conceito que eu vou representar assim, daqui a pouco eu vou explicar melhor, isso aqui é chamado de tipo relacionamento. Então, tipo relacionamento, ele é um tipo de relacionamento R, vai ter um nome aqui, sobre N entidades, ou seja, posso ter entidades E1, E2 até N, nesse exemplo que tem duas. Ele define um conjunto de associações entre entidades desse tipo. Então, ele define como que essas entidades se associam. Então, por exemplo, aqui, ó, o tipo de relacionamento trabalha para, que está aqui, entre os tipos de entidades funcionário e departamento, ele associa cada funcionário com o departamento pelo qual ele trabalha. Então, quando eu falo, por exemplo, esses númerozinhos que aparecem aqui em cima, chamam de cardinalidade do relacionamento, eu vou explicar com mais detalhes mais na frente, mas a princípio isso significa o seguinte: se eu pegar aqui um funcionário, por exemplo, o João da Silva, ele trabalha para, no máximo, um departamento. Então, trabalha, por exemplo, o departamento de RH. Já um departamento, por exemplo, o departamento de RH, ele pode ter aqui vários funcionários trabalhando para ele. Então, esse N aqui significa 0 ou mais. Essas duas barrinhas, depois eu vou explicar também, mas então eu estou falando de associação entre as entidades funcionário com a entidade de departamento. Então, eu estou falando aqui dos tipos de relacionamento, nesse exemplo aqui, trabalha para. Bom, esses relacionamentos eles têm um grau. Então, o grau de um tipo de relacionamento significa o número de tipos de entidades participantes. Então, nesse exemplo aqui do trabalha para, ele é de grau 2, porque tem dois tipos de entidade, funcionário e departamento. Então, ele é chamado de relacionamento binário, tipo relacionamento binário, que é o mais comum que a gente vai trabalhar aqui. A gente pode visualizar esses relacionamentos dessa forma aqui. Suponha que eu tenho aqui um conjunto de entidades funcionário F1, F2, F3, etc. Então, cada pontinho aqui é um funcionário. Desse lado aqui eu tenho um conjunto de entidades, departamento, D1, D2, D3, etc. E cada pontinho aqui no meio representa um relacionamento trabalha para, que liga aqui a um funcionário com um departamento. Então, por exemplo, o funcionário F1 trabalha para o departamento D1, funcionário F2 trabalha para o departamento D2 e assim por diante. Isso aqui é útil, fazer esses desenhos aqui é útil para identificar essas cardinalidades aqui. Se a gente olhar, por exemplo, aqui, de cada funcionário só sai uma linha, significa que ele trabalha só para um departamento. Já de um departamento, pode sair mais de uma linha dessa aqui, indicando que ele tem vários funcionários aqui, que é esse M. Então, fazer isso aqui também ajuda a identificar essas cardinalidades. Um exemplo agora de relacionamento ternário. Então, eu tenho aqui um tipo de entidade fornecedor, projeto e peça. E aqui tem um relacionamento chamado fornece, um tipo de relacionamento chamado fornece, que associa aqui as entidades do tipo fornecedor, projeto e peça, para dizer qual fornecedor fornece qual peça para qual projeto. Então, esse é um relacionamento ternário, significa que cada instância aqui de fornece envolve um fornecedor, um projeto e uma peça. Então, a gente pode ver isso representado aqui. Então, tem aqui um conjunto de fornecedores, então fornecedor F1, F2, F3, etc. Tem um conjunto de peças, P1, P2, P3, etc. E um conjunto de projetos, J1, J2, J3, etc. Cada ponto aqui do relacionamento fornece relaciona um fornecedor, um projeto e uma peça. Então, ele envolve os três, por isso que é um relacionamento ternário. Então, por exemplo, aqui está dizendo que o fornecedor F1 fornece a peça P1 para o projeto J1. Esse aqui diz que o fornecedor F1 fornece a mesma peça P1, só que agora para o projeto J2, e assim por diante.
Então, esses são os chamados tipo relacionamento ternário. Do mesmo jeito eu tenho quaternário, quinternário, etc. Mas não é muito comum. O mais comum são os relacionamentos binários. Até ternário a gente ainda costuma fazer, mas eu posso mapear isso para binário. Nós vamos ver depois. Bom, eu tenho também os relacionamentos recursivos. Recursivo é porque ele envolve um relacionamento que envolve o mesmo tipo de entidade dos dois lados. Então, o mesmo tipo de entidade participa mais de uma vez em um tipo de relacionamento em funções diferentes. Então, por exemplo, aqui, um funcionário ele supervisiona outros funcionários. Então, é um relacionamento entre entidades funcionais com outras entidades funcionais. Então, quando eu tenho isso, e nesse diagrama, eu tenho que representar aqui de cada lado do relacionamento aqui, eu tenho que dar um nome para o papel dessa entidade nesse relacionamento. Então, eu falo assim, o funcionário no papel de supervisor, ele supervisiona outros funcionários no papel de subordinado. E no sentido contrário também. Um funcionário no papel de subordinado, ele é supervisionado por outro funcionário no papel de supervisor. Então, a representação disso aqui, ela fica assim. Eu tenho aqui um conjunto de funcionários e cada ponto aqui do relacionamento de supervisão, ele envolve um funcionário com outro funcionário. Só que aí eu tenho que especificar qual que é o papel. Então, suponha que o 1 aqui seja o supervisor e o 2 seja o supervisionado. Então, estou falando assim, ó, funcionário F1, ele supervisiona o funcionário F2. Então, ele sai do funcionário e volta num outro funcionário. Esse é chamado de relacionamento recursivo. Ok? Bom, um outro detalhe é a questão daqueles númerozinhos que aparecem lá em cima, isso é chamado de restrição de cardinalidade. Então, isso especifica o número máximo de instâncias de um relacionamento que uma entidade pode participar. Então, eu tenho esses três tipos, no relacionamento binário, eu tenho esses três tipos de restrição de cardinalidade, que é chamado de 1 para 1, 1 para N, ou 1 para muitos, e M para N, ou muitos para muitos. Essas letras aqui vão se representar 0 ou mais. Eu posso usar outras letras, como P, Q, por exemplo. Então, para um tipo de relacionamento binário, então, entre as entidades A e B, eu tenho a seguinte restrição de cardinalidade. Então, 1 para 1. Então, ele fala o seguinte, uma entidade em A está associada a, no máximo, uma entidade de B. Então, tem esse no máximo aí. Então, 1 para 1. Uma entidade de um lado está associada no máximo uma do outro. No máximo, porque poderia não estar associada a nenhuma. E uma entidade no sentido contrário, então eu sempre analiso esses relacionamentos nos dois sentidos. Então, no sentido contrário, uma entidade de B está associada no máximo uma entidade de A. Então, suponha que esse lado esquerdo é o lado A, o lado direito é o lado B. Então, eu falo assim, uma entidade de A está associada no máximo uma de B, e uma de B está associada no máximo uma de A. 1 para muitos. 1 para muitos, ou 1 para N, ele diz o seguinte, uma entidade em A está associada a várias entidades de B, sendo que esses vários aí, que é o N, significa 0 ou mais. Poderia ser nenhuma. Pode ser 0, 1, 2 ou 200. E no sentido contrário, uma entidade de B está associada a, no máximo, uma entidade de A, que é esse 1 aqui. E o muitos para muitos, M para N. Então, uma entidade A está associada a várias de B e uma de B está associada a várias de A. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, vamos falar primeiro do 1 para 1. Então, um exemplo aqui, um funcionário gerencia o departamento. Aí está aqui a cardinalidade 1 para 1. Então, eu leio isso assim, ó. Se eu pegar uma entidade funcionário, ele gerencia no máximo um departamento. Então, está associado a no máximo uma entidade do tipo departamento. E no sentido contrário, uma entidade de departamento, um departamento ele é gerenciado por no máximo um funcionário.
Então, é assim que eu leio, interpreto essa restrição de cardinalidade. Bom, um exemplo de 1 para N, aquele recursivo. Um funcionário supervisiona N outros funcionários no papel de subordinado. Então, nesse caso, eu digo assim, ó, um funcionário, vou pegar desse lado esquerdo aqui, ó, um funcionário no papel de supervisor, ele pode supervisionar vários, que esse N aqui, 0 ou mais, outros funcionários aí no papel de subordinado. E no sentido contrário, se eu pegar um funcionário aqui no papel de subordinado, ele pode ser supervisionado por no máximo um funcionário no papel de supervisor. Então, um funcionário tem pode ter um único supervisor, ou pode não ter nenhum. Agora, se ele é supervisor, ele pode supervisionar vários outros funcionários. Bom, e o M para N, por exemplo, o funcionário trabalha em projeto. Então, aqui está dizendo que um funcionário é muitos para muitos. Então, um funcionário ele pode trabalhar em vários projetos, 0 ou mais, e nesse sentido contrário, um projeto pode ter vários funcionários trabalhando nele. Bom, junto com essa cardinalidade, eu especifico uma outra restrição chamada restrição de participação. Essa restrição ela vai especificar se a existência de uma entidade depende da sua associação a outra entidade através do relacionamento. Em outras palavras, significa que determina a cardinalidade mínima. Quando eu falar no máximo, significa que pode ser 0 ou tanto. Mas pode ser que eu tenha um mínimo, ou seja, ele é obrigado a participar. Ele tem que participar pelo menos uma vez. Então, se eu quiser definir essa restrição, então isso funciona assim, chama de restrição de participação. Ele determina a cardinalidade mínima, se é 0, 0 eu digo que é participação parcial, ou se é 1, que é participação total. Então, no diagrama eu represento com essas linhas simples, quando for parcial, ou dupla, quando for total, do lado da entidade que está relacionada a essa restrição. Então, por exemplo, funcionário e departamento aqui no papel, no relacionamento de gerenciamento. Então, eu posso ter dois tipos de participação que a gente viu ali, né? Total ou parcial. Total, a gente chama isso de dependência de existência. Ou seja, todas as entidades elas devem participar do relacionamento. Ou seja, se eu tenho uma entidade, que é a que a gente representa com essa linha dupla, então, por exemplo, se eu tenho uma entidade aqui no departamento, obrigatoriamente ela tem que participar desse relacionamento chamado gerencia. Em outras palavras, significa que cada departamento tem obrigatoriamente um gerente. Então, esse 1 aqui que significa um funcionário que é gerente. Então, aí especifica a cardinalidade mínima. Então, ou seja, nesse caso é no mínimo 1. E esse 1 aqui indica que é no máximo 1 também. Então, significa exatamente 1 nesse exemplo aqui. Ó. Um departamento tem um gerente, que é um funcionário. Agora, desse lado aqui, ele é parcial. Parcial significa que as instâncias podem participar do relacionamento, mas não é obrigatório. Ou seja, um funcionário ele pode gerenciar um departamento. Se ele gerenciar, ele gerencia no máximo 1, que é esse 1 aqui. Mas, como aqui é parcial, significa que nem todo funcionário precisa ser gerente. Nem todo funcionário vai gerenciar departamento. Que é o que acontece na prática. Né? Eu tenho 100 funcionários. Se eu tiver lá 5 departamentos, eu vou ter 5 deles aqui que são gerentes, os outros 95 não são. Então, eles não são obrigados a participar desse relacionamento. Então, essa linha simples aqui, ó, significa participação parcial. Então, só parte dos funcionários que gerenciam o departamento. Já nesse outro no sentido contrário, está dizendo que todo departamento, essa linha dupla, participação total, todo departamento tem que participar desse relacionamento. Ou seja, todo departamento tem um gerente. Então, juntando essa restrição de participação parcial com essa cardinalidade, a gente tem o mínimo e o máximo. Ou seja, um departamento, como ele é obrigado, tem no mínimo 1 e no máximo 1 funcionário como gerente.
Um funcionário, como é parcial, tem no mínimo 0, gerencia no mínimo 0 e no máximo 1 departamento. Então a gente olha as duas coisas juntas para interpretar esses relacionamentos. Bom, outra questão é que os atributos também podem ter, quer dizer, os tipos de relacionamentos podem ter também atributos, igual eu tenho os tipos de entidade. Então, tipos de relacionamentos podem ter atributos similares àqueles do tipo entidade, e esse atributo ele faz sentido quando as entidades se relacionam. Então, assim, se eu coloco um atributo no relacionamento, ele só faz sentido quando as entidades se relacionam. Ele não é, por exemplo, aqui, ó, o funcionário trabalha em projeto. Um funcionário trabalha para vários projetos, um projeto tem vários funcionários, e eu tenho um atributo aqui no relacionamento chamado número de horas. Esse número de horas indica a quantidade, né, o número de horas por semana que cada funcionário trabalha em cada projeto. Então, se eu quero dizer, por exemplo, o João trabalha 10 horas no projeto A, mas o mesmo João trabalha 20 horas no projeto B. Esse projeto B tem a Maria também trabalhando 15 horas. Então, esse atributo aqui, ó, ele não é nem do funcionário e nem do projeto. Ele é da associação, ou seja, ele só faz sentido quando eu falo de um funcionário trabalhando em um projeto. Então, ele é realmente um atributo do relacionamento. Ele não é do funcionário e nem é do projeto. Bom, voltando lá na questão dos tipos de entidade, eu tenho um tipo de entidade chamado entidade fraca. Um tipo de entidade fraca significa que eu não tenho um atributo-chave, ou seja, eu não tenho uma identificação própria. Então, suponha que eu tenho lá um tipo de entidade dependente, com os atributos nome, sexo, data de nascimento e parentesco. Nenhum desses atributos aqui é chave do dependente, por exemplo, o nome. Eu posso ter duas pessoas, dois dependentes com o mesmo nome, então não posso falar que o nome é uma chave. Do mesmo jeito, também não tem um valor único para sexo. Duas entidades podem ter o mesmo sexo. Então, mesmo se eu tentar combinar aqui, fazer uma chave composta, eu não encontro aqui uma chave boa para dependente. Então, quando um tipo de entidade não tem uma chave, eu chamo isso de entidade fraca, de tipo de entidade fraca, e eu represento com esse retângulo duplo. Então, esse retângulo duplo significa um tipo de entidade fraca. Bom, quando eu tenho um tipo de entidade fraca, igual dependente, que é um tipo de entidade fraca, ele tem que estar obrigatoriamente associado a pelo menos uma outra entidade, que é chamada de tipo de entidade forte. Então, por exemplo, nesse caso, o tipo de entidade forte de dependente é o funcionário. O funcionário o dependente depende de um funcionário pode ter vários dependentes. Nesse caso aqui, o funcionário é uma entidade regular que tem como chave o CPF. Então, a identificação do dependente, ela vai usar o CPF, a chave lá do tipo de entidade funcionário. Então, nesse caso, eu represento isso assim, ó. Para eu falar quem que é a entidade forte, que pode ser mais de uma, todos os relacionamentos com as entidades fortes têm esse losango duplo também. Então, a entidade fraca, o tipo de entidade fraca tem um retângulo duplo e a associação com a entidade forte dela também tem um losango duplo. E desse lado aqui é sempre participação total, porque o dependente obrigatoriamente ele tem que se relacionar com o funcionário para eu encontrar essa identificação. Esse relacionamento aqui é chamado de relacionamento identificador. E esse aqui é o tipo de entidade forte. Então, é assim que eu represento o relacionamento do tipo entidade fraca. Além disso, a chave, com relação à chave desse tipo de entidade fraca, ela é formada pela combinação de uma chave do tipo entidade forte, por exemplo, CPF, mais uma chave parcial própria do tipo entidade fraca. Então, esse tipo de entidade fraca, ele pode ter uma chave parcial, que é representada aqui por um sublinhado tracejado. Então, o nome, por exemplo, a gente poderia colocar o nome com
uma chave parcial e representar ele como uma linha tracejada. Isso significa que dentro de um mesmo funcionário, ou seja, para um mesmo CPF, já que um funcionário tem vários dependentes, entre os dependentes de um mesmo funcionário, aí o nome é único. Porque nesse caso, dependente, por exemplo, o que é o dependente de um funcionário? São os filhos, o cônjuge. Então, normalmente, os filhos, o cônjuge, não têm o mesmo nome. Então, mas entre dois funcionários diferentes eu posso ter dependência com o mesmo nome, mas no mesmo funcionário não. Então eu posso colocar o nome como chave parcial. Então o que identifica um dependente é uma chave aqui de funcionário, por exemplo, CPF, mais essa chave parcial. Então essa combinação ela é única. Ou seja, o CPF do funcionário mais o nome do dependente, os dois juntos, é único no banco de dados. Ok? Então é assim que eu represento o significado desse tipo de entidade fraca. Então, mais uma vez, o tipo de entidade fraca está relacionada ao fato de um tipo de entidade não ter uma chave, não ter uma identificação única e precisar da chave de outro tipo de entidade. E aí, essa combinação é que forma a chave, então isso aqui é chamado de entidade, tipo entidade fraca, que vai ter pelo menos um relacionamento aqui de identificação, todos os dois duplos, com uma entidade forte. Bom, em muitos projetos, as pessoas tendem a colocar assim, já que o CPF é que ajuda a identificar o dependente, então vou pegar o CPF aqui do funcionário e colocar como atributo de dependente. Não façam isso. Não adicione uma chave do tipo entidade forte como atributo da entidade fraca. Isso está errado no diagrama R. Por quê? Porque o fato de você colocar essas linhas duplas aqui, com esse relacionamento duplo, você já está dizendo que você vai precisar da chave desse tipo de entidade para identificar uma entidade aqui de dependente. Então, isso já está implícito aqui no diagrama. Então, você não pode colocar esse CPF aqui. Ok? Bom, ainda sobre a entidade fraca, algumas vezes esse tipo de entidade fraca você pode ser modelado como um atributo complexo, ou seja, um atributo composto multivalorado. Ou seja, se a hora que você estiver modelando lá o tipo de entidade funcionário, que tem lá um CPF e o nome, você pode colocar aqui um atributo complexo, ou seja, multivalorado e composto aqui por nome, sexo, data de nascimento e parentesco. Então você está representando o dependente como um atributo aqui do funcionário. Isso está correto também. A diferença básica é que quando você coloca ele separado, igual está antes, igual está aqui, significa que eu poderia ter outros relacionamentos só do dependente com algum outro tipo de entidade aqui. Eu poderia representar isso. Fica mais flexível, né? Assim, eu posso expandir esse diagrama aqui com outros relacionamentos a partir do dependente, já que dependente é um tipo de entidade aqui, mesmo fraca. Agora, já quando eu coloco assim, como atributo, aí não tem como daqui sair relacionamentos. Então, se o diagrama é simples, só isso, tudo bem você representar ele como um atributo complexo. Mas, se o diagrama é maior, vai ter outros relacionamentos, aí é melhor você criar um tipo de entidade fraca. Bom, resumindo um pouco essa notação, esse slide mostra aí as várias notações que a gente viu aí. Então, bem rapidamente aqui, o retângulo significa entidade, retângulo duplo, entidade fraca, o losango é o relacionamento, o losango duplo é o relacionamento de identificação, quando eu tenho entidade fraca. O atributo é essa linha com elipse. O atributo chave, o atributo vem sublinhado. Atributo multivalorado, a elipse é dupla. Atributo composto, eu tenho um elipse com várias subpartes aqui. O atributo derivado é aquele que eu coloco a elipse tracejada. E em relação à participação aí, relacionamentos binários aqui, eu tenho, eu posso ter relacionamentos assim, com participação total ou parcial. Cardinalidades, eu represento esses números aqui em cima, né? O e o n. E eu tenho ainda uma outra notação que usa aqui o mínimo e o máximo
mas eu não falei sobre ela aqui, mas existe uma outra notação assim. Bom, em relação à escolha dos nomes, como que eu dou nomes para esses tipos de entidades e para os tipos de relacionamento, para atributos, etc. Então, não tem uma obrigatoriedade, tem que ser assim ou tem que ser assado. Mas é bom a gente seguir algumas diretrizes para padronizar isso. Então, é recomendado que os nomes aí transmitam os significados conectados às diferentes construções do esquema. Então, normalmente a gente usa substantivo para os nomes do tipo entidade, por exemplo, funcionário, departamento, no singular, já que ele representa uma coleção, ou seja, está implícito ali que são muitos. E a gente usa verbo para os tipos de relacionamento. Então, por exemplo, trabalha para, gerencia. Então, são verbos para especificar os tipos de relacionamentos. E quanto ao desenho disso aí no diagrama, como eu tenho um diagrama que tem vários tipos de entidade, vários relacionamentos, é bom se escolher nomes aí para os tipos de relacionamentos, os binários pelo menos, de forma que possam ser lidos no diagrama da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, de forma que você leia assim, ó, funcionário trabalha para departamento. Então, o funcionário fica da esquerda, departamento à direita. Bom, deixa eu falar um pouco agora sobre os relacionamentos ternários. Tipo, o relacionamento ternário é quando ele tem 3 tipos de entidade participante. Eles são um pouco mais complexos de interpretar. Então, deixa eu detalhar um pouco mais esses tipos de relacionamentos ternários. Então, por exemplo, aquele que eu falei lá atrás, o fornece entre fornecedor, projeto e peça. Para indicar um fornecimento aqui, que um fornecedor faz de uma determinada peça para um projeto. Nesse caso aqui, eu também tenho as cardinalidades. Nesse exemplo está M para N para P. Significa tudo é muito, isso aqui, 0 ou mais. Primeiro vamos entender como que eu interpreto isso aqui, né? Por que eu sei que aqui é M, N ou P? Como que eu encontro essas cardinalidades? Normalmente o que eu faço, uma estratégia, é olhar isso sempre aos pares. Assim, eu pego um par e vejo como que ele relaciona com o outro. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um fornecedor e uma peça, um fornecedor e uma peça, esse mesmo fornecedor com a mesma peça, ele pode ser fornecido para quantos projetos? Se for muitos, então é esse M aqui. Ó. Agora eu pego o outro par aqui, ó, a peça e o projeto. Se eu pegar a mesma peça e o mesmo projeto, quantos fornecedores podem fornecer essa peça para esse projeto? Então aí identifica essa cardinalidade aqui. Ó. Nesse caso está falando que podem ser muitos. E agora eu pego o terceiro par, fornecedor e projeto. Então, se eu pegar um fornecedor F1, projeto J1, quantas peças que podem ser fornecidas por esse fornecedor para esse projeto? Se forem várias, então é esse P aqui, muitos aqui. Então, essa é uma estratégia para identificar essas cardinalidades. Então, você pega aí os 3 pares e vê como que cada par como se relaciona com o outro. Bom, esse diagrama aqui mostra então também o significado disso, né? Ou seja, cada pontinho aqui indica um fornecimento entre um fornecedor, um projeto e uma peça. Então, fazendo isso aqui também ajuda a identificar essas cardinalidades. Então, é assim que a gente interpreta esses relacionamentos ternários. Bom, mas acontece o seguinte, tem ferramentas que não permitem, ferramentas de software que não permitem desenhar esses relacionamentos ternários. Ou mesmo por causa dessa interpretação ser às vezes um pouco complexa, é melhor eu representar isso às vezes como relacionamentos binários. Então existe uma forma de eu transformar um relacionamento ternário em um conjunto de relacionamentos binários, para eu representar transmitir o mesmo significado usando somente relacionamentos binários. Então, a princípio, alguém poderia pensar assim, bom, vamos pegar isso aqui então e fazer um mapeamento em binários dessa forma. Eu pego os 3 tipos de entidade aqui, fornecedor, projeto e peça, que estão aqui, e faço relacionamentos binários entre elas. O fornecedor fornece para vários projetos, um projeto tem vários fornecedores, um projeto fornece várias peças, uma peça para vários projetos,
uma peça é fornecida por vários fornecedores e um fornecedor fornece várias peças. Isso não representa a mesma coisa, não tem o mesmo significado, ou seja, se eu pegar esse ternário e mapear ele dessa forma por esses 3 binários, eu não estou representando a mesma informação. Ou seja, então esse diferente aqui significa que isso é diferente disso. Então não bem grande aqui. Ó. Os diagramas assim não são equivalentes. Aí a pergunta é, por que não são? Para um pouquinho o vídeo e pensa aí, por que esses relacionamentos não... Onde que está o erro aí? Por que eles não são equivalentes? Então, em geral, um tipo de relacionamento ternário ele representa mais informação do que 3 tipos de relacionamentos binários. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Ó, primeira coisa, esse relacionamento ternário ele tem um atributo aqui, quantidade. Quando eu desmembro ele assim, não tem aonde eu colocar essa quantidade. Então, esse é um primeiro problema. Mas esse não é o problema principal. Mesmo se eu não tivesse esse atributo aqui, ó, isso não representaria a mesma coisa. Por quê? A razão principal é o seguinte, ó, dessa forma aqui, ó, do lado direito, não tem a obrigatoriedade, por exemplo, quando eu falo aqui imagina inserindo lá no banco de dados a informação de que o fornecedor F1 fornece para o projeto J1, por exemplo. Ao inserir essa informação, nada me obriga a falar qual peça que ele está fornecendo, nem que esse projeto está usando essa peça. Posso inserir um dado aqui e esquecer os outros. Não tem como eu forçar essa obrigatoriedade aqui. Então, só isso por si já mostra que ele não é equivalente. Já quando eu falo aqui, ó, no ternário, quando eu falo de um fornecimento, eu obrigatoriamente estou falando do fornecedor de um projeto de uma peça. Então, volta aqui nesse desenho aqui. Ó. Então, quando eu falo de um fornecimento, ele obrigatoriamente envolve os 3. Agora, se eu for representar aqueles 3 diagramas, aqueles 3 relacionamentos separados, eles são independentes. Então, esses aqui são independentes. Não tem como eu forçar inserindo um e inserindo os outros. Esse aqui tem. Então, por isso, eles não representam a mesma coisa. Bom, mas como eu disse antes, existe uma forma de eu mapear isso aqui para somente relacionamentos binários. Como é que eu faço isso? Eu uso o conceito de tipo entidade fraca. A solução é fazer isso aqui. Ó. Eu transformo esse relacionamento aqui num tipo entidade fraca e coloco todos os outros 3 como entidades fortes dele. Então, e aí inclusive eu consigo colocar a quantidade aqui, ó, esse atributo quantidade. Então eu estou falando assim, ó, tem um tipo entidade fraca fornece que envolve aqui um fornecedor, para cada fornecimento um fornecedor, um projeto e uma peça. Então, para eu identificar qual que é a chave desse tipo de entidade fornece. Ele é formado pela chave do fornecedor, pela chave do projeto e pela chave da peça. Então, os 3 juntos formam a identificação desse tipo de entidade fraca fornece. Então, quando eu inserir alguma instância aqui no fornece, eu obrigatoriamente, também que a participação total aqui, ó, nos 3 sentidos, obrigatoriamente eu tenho que falar de um fornecedor, de um projeto e de uma peça. Então, no sentido contrário, um fornecedor pode aparecer em vários fornecimentos, um projeto também, uma peça também, que são esses MNP aqui. Então, aí sim eu posso dizer que esses 2 diagramas são equivalentes, representam a mesma informação. Então aqui um relacionamento ternário e aqui 3 relacionamentos binários, representando a mesma coisa. Então, se a ferramenta não fornece recursos para desenhar um diagrama ternário, façam assim. Isso aqui é uma receita de bolo. Toda vez que você tiver um relacionamento ternário, você pode mapear ele dessa forma para relacionamentos binários. Isso pode ser estendido para um relacionamento de grau 4, 5, 6, etc. É a mesma estratégia. Bom, finalizando então essa parte, eu falei aqui do diagrama R, do modelo R, que a gente chama de modelo R básico, que tem essa notação básica e é suficiente para implementar aí diversos tipos de projetos. Mas a gente tem algumas extensões que eu vou falar na próxima videoaula.
Mas para finalizar isso, vamos falar dessa questão das notações alternativas para o diagrama R. Existem várias notações aí diagramáticas para diagramas ER. O próximo slide mostra alguma delas. E além do diagrama ER, eu posso usar também o diagrama de classes da UML. O UML é uma linguagem de modelagem muito usada aí na prática e ela tem vários diagramas, mas esse diagrama chama diagrama de classes, ele seria o mais próximo aqui do diagrama ER, então ele também é muito usado aqui para descrever projetos de banco de dados. Eu vou falar um pouquinho sobre ele também, rapidamente aqui. Bom, primeiro essa questão das notações alternativas para o diagrama ER. Então esse slide mostra aqui as várias notações que a gente vai encontrar aí em livros e em projetos que você possa ter visto aí. Esse é um problema, porque como tem muitas notações, isso acaba gerando uma certa confusão. Essa que a gente está usando é uma notação aí do livro do Amazri Navati. Mas se você pegar outros livros, você vai ver outras notações diferentes. Então aqui tem mais ou menos um resumo das notações que existem por aí. Para o tipo entidade ou classe, a gente usa um retângulo assim ou assim. Basicamente aqui é uma linha, uma borda arredondada. Não está aparecendo muito bem nesse desenho. Para os atributos eu tenho o da elipse com um nome lá dentro, como a gente viu. Essa elipse pode ser um retângulo também, de bordas arredondadas, ou pode ser sim uma linha com um círculo e o nome do atributo lá de fora. Os relacionamentos podem ser o losango, que a gente viu com o nome lá dentro, ou pode ser um retângulo aqui de bordas arredondadas com o nome lá dentro, pode ser simplesmente uma linha com o nome em cima. Então eu tenho o conjunto completo assim, o tipo entidade com retângulo, com os atributos assim, ou assim, com as bolinhas e os nomes de fora, ou esse aqui, que é a notação da UML, que é um retângulo separado em 2 ou 3 partes. Na primeira parte vem o nome da classe, o tipo entidade. Na segunda parte vem os atributos. E se eu quiser representar as operações, é um projeto orientado a objeto, eu venho ter uma terceira parte que vem as operações. Bom, até aqui é bem tranquilo, é fácil de interpretar isso aqui. O problema maior são quando a gente fala dos tipos de relacionamento, que aí as notações são um pouco confusas. Então, por exemplo, com cardinalidade, eu tenho essa que a gente viu, assim, com um retângulo e os números aqui em cima. Tem uma que é uma linha aí vem aqui são 3 linhazinhas assim no final, do lado N, chamada notação do pé de galinha. Tem uma que o retângulo é achurado aqui do lado N. Tem uma que tem o losango e uma seta, a seta indica o lado 1. E tem uma que é só uma linha e a seta indica o lado N. Então está vendo que fica confuso? Em uma notação a seta indica o lado 1, a outra indica o lado N. E tem uma que tem só um tracinho aqui indicando o lado N. Com relação ao tipo, a cardinalidade, restrição de participação, é total ou parcial, tem essa que a gente viu, linhas simples, linhas duplas. Tem uma que você especifica aqui a cardinalidade mínima e máxima entre parênteses, com o retângulo ou com a linha. O problema é que uma é ao contrário da outra. Aqui é o que você representa esse lado com o losango, com a linha fica no lado contrário. Então, isso acaba gerando um pouco de confusão. Tem essa aqui que tem os 3 tracinhos, uma bolinha do lado N e esses 2 tracinhos do lado 1. E tem uma que é da UML, que é assim, é no mínimo e no máximo, com 2 pontinhos aqui no meio. No mínimo 1, no máximo 1, no mínimo 0, no máximo N. E aqui embaixo tem algumas notações para herança, que nós vamos ver na próxima videoaula, que são as extensões da R, e que tem também no diagrama de classe da UML. O conceito de herança também tem várias notações diferentes. Então, assim, como tem várias notações diferentes, a gente precisa seguir uma delas. Nas nossas aulas nós vamos seguir essa do livro da Amazri Navati.
Então você não pode misturar a notação, porque aí se você mistura, aí você passa a não entender mais nada. Não tem como você interpretar o seu diagrama se tiver mistura de notações. Então você tem que usar uma e seguir sempre ela. Bom, e para terminar aqui tem um exemplo de um diagrama de classe, um ML, que representa basicamente a mesma coisa que um diagrama ER, exceto que ele representa também as operações das classes. Então, cada retângulo aqui representa um tipo de entidade ou uma classe, no conceito de orientação objeto, uma classe, que é a mesma coisa que um tipo de entidade. Tem um nome, tem os atributos, e ainda eu posso adicionar aqui as operações sobre os objetos dessa classe, que no ER não tem essa ideia das operações descritas dessa forma, mas no diagrama de classe a gente pode colocar. Mas tirando essa parte das operações, o resto é basicamente tem o mesmo significado lá do ER, exceto que a notação é um pouco diferente aqui. Eu não vou explicar essa notação agora, porque no nosso curso aqui vocês vão ver isso aqui com mais detalhes em uma disciplina de engenharia de software. Aqui nessa disciplina de introdução a sistemas de banco de dados, nós vamos concentrar no diagrama ER. Vamos estudar melhor só essa parte do diagrama ER. Ok? Numa próxima videoaula nós vamos ver as extensões do modelo ER, alguns conceitos a mais que eu não falei aqui. Aqui eu basicamente falei do ER, conhecido como ER básico.